Bom dia, pessoal. A gente já vai iniciar aqui a live, só aguardar alguns minutinhos para o pessoal participar e já começa, beleza? Pessoal, a gente já vai iniciar, só aguardando alguns minutos para o pessoal ingressar aqui na live conosco, beleza?
Bom, pessoal, vou iniciar a live de hoje. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucas Pedro, sou analista de suporte aqui da Saurus. Hoje estamos apresentando uma novidade, então, aqui no sistema, voltada para o Saurus V4, então a integração com a iMands. O principal intuito é você ter um controle, né, automático de questões recicláveis dos produtos. Então, você vai ter uma maior abrangência fiscal nos produtos, da qual, enviando eles diretamente para a iMands, eles são recalculados e é efetuada a reciclagem em questão ao imposto dos produtos, beleza? Vou iniciar aqui compartilhando a tela, lembrando que a live ela permite perguntas, caso vocês possuam, no campo P e R. Vocês podem encaminhar as suas perguntas. Aqui durante a live eu respondo elas no final. Normalmente a gente separa alguns minutinhos para responder as perguntas que tiveram também, beleza? Vou iniciar aqui primeiro compartilhando a tela com vocês e já explico. Hum, Beleza. Então, o que a gente tem aqui em questão à reciclagem tributária? O que seria esse processo? Basicamente, a gente tem o cadastro dos nossos produtos, né? Então, eles têm os seus impostos definidos. E possuir essa reciclagem ativa, a reciclagem com a Emendes, você está definindo que você consegue encaminhar os seus produtos para a Emendes, para eles avaliarem esse produto, avaliarem o imposto que tem nesse produto e retornar o cadastro desse produto já com o imposto certo. Então, é uma facilidade que você vai ter com o seu cliente em questão fiscal, deixar o produto sempre com o NCM correto, atualizar o NCM, atualizar as alíquotas dele, o ICMS. Então, principalmente para mercados, por exemplo, mercados maiores, né? Você vai ter uma auditoria de forma bem mais facilitada desses produtos para não correr riscos de vender às vezes com o NCM incorreto, com uma alíquota de CMS incorreto. Qual que é o processo inicial, né, da reciclagem? Como que eu, por exemplo, contrataria essa reciclagem? No licenciamento, você vai possuir os módulos adequados dessa reciclagem, certo? Esses módulos, eles variam de acordo com quantidade de produtos. Então, a gente tem atualmente três tipos de planos. O plano para até 2.000 produtos, o plano para até 20.000 produtos e o plano de reciclagem ilimitada. Em questão da ativação desses módulos, caso tenham alguma dúvida, eu recomendo contato conosco ou com um gerente comercial para demais detalhes, tudo bem? Agora, em questão principalmente a essa função, aqui estamos numa live de apresentação dessa novidade, e aí eu te pergunto, Lucas, quando que eu posso utilizar essa função? Quando eu vou começar a poder utilizar? Assim como os YouTubers pegam a gente, fica até o final da live que aí eu passo essa questão de data, beleza? Então vamos lá. Iniciando aqui. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem no PIR, a gente responde aqui, tá bom? Estou aqui no meu Evo 4, ele já está configurado nesse ambiente de reciclagem, já temos a reciclagem configurada. Alguns aqui já devem ter notado que temos um campo novo, por enquanto eu ainda não vou falar sobre ele, mas a gente já tem algumas novidades aqui na tela inicial. A reciclagem, eu vou iniciar aqui demonstrando para vocês o processo de configuração, que também é um processo simples. Em questão da parte que vem antes, né, a configuração, que é a adesão a esse módulo, que é lá na parte do licenciamento, não irei demonstrar aqui definitivamente, mas é o que eu me expliquei no início, que tem lá os três planos, tá? Aí, caso vocês tenham dúvida, pode acionar a gente ou o gerente comercial. Mas tendo o plano contratado, após, né, ter contratado, caso, por exemplo, eu já tenho esse domínio, eu já tenho um domínio em utilização, eu quero começar a utilizar essa função. Quando você tiver contratado no licenciamento, tem aquele processo sempre de vir aqui em sobre o sistema e atualizar a licença, beleza? Porque com isso, peraí que ele me deslogou, com isso, ele vai recalcular todos os módulos que tem aqui no meu domínio. Então, como vai ser um módulo novo, eu preciso fazer esse processo para ele atualizar, beleza? Deixa eu só acessar aqui novamente meu domínio, beleza. Demonstrar aqui para vocês, fica aqui em sobre o sistema, atualizar licença. Selecionou essa opção, ele vai verificar quais módulos eu tenho contratado no licenciamento e caso ainda não esteja aparecendo a reciclagem, ela irá aparecer. Então, beleza. Qual que é o processo inicial após a contratação? Vamos direto para a configuração.
Um passo importante, a gente vai fazer a configuração aqui em empresas, na configuração de empresa. Para a gente poder ter essa questão de reciclagem, normalmente os impostos dos produtos eles não vão ser definidos por uma regra tributária, né? Não vai ser, por exemplo, ou ele é ICMS ou ele é ST. O imposto vai ser particular para cada produto. Esse é o principal ideal, cada produto ter o seu imposto correto. Então, a primeira coisa que é recomendada a gente ativar, vocês podem pesquisar no navegador de vocês a palavra imposto, a gente tem aqui o cadastrar imposto no produto. O padrão dessa opção é como não, então altera ela para sim para habilitar a parte tributária dentro do cadastro do produto, beleza? Após isso, a gente tem a parte de configuração da reciclagem em si. Pesquisando aqui como reciclagem, também a gente consegue encontrar os campos referentes, beleza? Quais informações eu preciso preencher aqui? Então, a gente tem a reciclagem tributária na configuração de empresa. As primeiras informações são as de usuário e senha. Esse campo não é necessário preencher, beleza? Aqui temos o nosso parceiro integrador, como mencionado no início, estamos com essa integração direto com a Emendes. Regime especial, se o CNPJ do seu cliente ele possui ou não um regime especial. E as alíquotas padrões de acordo com PIS. Então, por exemplo, aqui ó, é só uma exemplificação. Aqui eu não estou mencionando que é essa alíquota, mas aqui para os nossos testes eu coloquei ela, tá? Então, aqui no PIS, por exemplo, está com a alíquota de 3%, COFINS está 0,65% e crédito de CMS colocamos aqui 3%. São alíquotas que a gente define como padrão, né, para a pré-configuração. E aqui eu sempre recomendo validar ou com a contabilidade, ou com alguém que já tenha feito alguma auditoria fiscal para o seu cliente, quais seriam as alíquotas padrões, ok? Aqui também, se o seu parceiro, o seu cliente, no caso, ele é do lucro real ou não, beleza? O modelo de processamento aqui do cálculo, e se a gente vai auditar o imposto no cadastro do produto ou não. Essa opção aqui, ela é muito interessante, ela vem como padrão não também. É muito interessante colocar como sim. O que que acontece quando eu coloco como sim? Assim que eu cadastro o produto, eu vou demonstrar para vocês, ele já vai auditar esse produto, ele já vai puxar, né, pelo código EAN qual é a informação fiscal desse produto. E aí ele já vai entrar no seu sistema com essa configuração. O padrão é não, recomendo alterar para sim. E basicamente de configuração o processo é esse. A partir desse momento a gente já tem um ambiente configurado e pronto para utilização, tá? Primeiro eu quero demonstrar aqui para vocês o módulo em si de reciclagem. O módulo ele fica aqui em configurações fiscais, reciclagem tributária, tá? Licença, sobrou um pouco de água. Então, essa é a tela inicial aqui do módulo de reciclagem tributária. Aqui, a gente selecionando pesquisar, a gente pode, por exemplo, ver quais remessas de reciclagem a gente gerou. Então, como que funciona o processo de reciclagem? A gente tem alguns métodos de você efetuar esse processo. Acredito que normalmente o principal deles, não que seja o mais utilizado, dependendo do seu cliente, que às vezes você pode utilizar um desses métodos a mais. Mas o principal é pelo módulo reciclagem em si. Nesse módulo, a gente vai criar uma remessa de reciclagem. Então, a gente vai selecionar quais produtos serão reciclados. Aqui, por exemplo, eu tenho duas remessas que foram criadas. Uma que eu selecionei 2 produtos e a outra que eu selecionei 14. Então, antes de criar uma reciclagem, eu vou só explicar aqui basicamente quais são as informações que a gente tem aqui na tela, né? Então, aqui a gente tem a informação referente à empresa que vai puxar, né, essa remessa. Qual é a situação da remessa? Se vai pegar todas as situações ou se vai pegar só o que está recebido, pendente. Também o estado, né, da qual eu posso definir apenas por estado, porque às vezes o domínio do seu cliente ele pode ser multiloja e a loja pode variar de UF, né, dependendo. As datas, então, aqui por padrão vai pegar somente as remessas que eu criei hoje, que nem essas duas. O regime tributário e o tipo de consulta, tá? Então, beleza. Quais são as informações que a gente tem aqui na parte de baixo agora? A gente tem o CNPJ de quem gerou essa remessa. Então, novamente, se for, por exemplo, um multiloja, aqui a gente poderia ter o CNPJ da loja 1, da loja 2, enfim. O tipo de consulta, informando que é uma consulta com a Mendes. A data dessa consulta. Quantos produtos foram enviados, quantos foram retornados. Porque é importante a gente
validar essa informação, enviados e retornados. Enviados significa que eu enviei 14 produtos para reciclagem. Ele me retornou 12 porque dois desses produtos não foram retornados da reciclagem. Por que que dois deles não foram? Vou demonstrar aqui até rapidinho o cadastro de produtos, mas basicamente o que que é a reciclagem? Ela vai pegar o código EAN do produto, vai fazer a auditoria, vai validar qual que é o imposto dele. Aqui a gente tem dois exemplos de produtos que eles estão sem EAN. Então, só para vocês terem ciência do que é a diferença desses enviados e retornados, dois deles são produtos que não tem nada, é só um código que eu coloquei aqui, é 123, 321. Então, essa referência não vai achar alguma informação fiscal dele, porque não tem um EAN, por exemplo, para se basear, tá? Beleza. Como que eu faço agora para criar uma remessa, por exemplo? Aqui no módulo de reciclagem tributária, a gente tem a opção de adicionar uma reciclagem tributária. Então, selecionamos essa opção, ele vai vir aqui em cima se a gente deseja iniciar uma revisão. Clicamos em OK. E aqui a gente pode selecionar os produtos que serão revisados. Aqui a gente tem aqueles filtros básicos, né? Categoria, subcategoria, descrição e entre outros que a gente pode filtrar, beleza? E temos um campo muito importante que é para facilitar para o seu cliente, que é a última revisão. O padrão desse campo é trazer os produtos que estão sem revisão há um mês. Ou seja, se eu pesquisar aqui, não vai ter nenhum produto. Aliás, vai ter os dois que são sem EAN, né? Não vai ter nenhum produto dos que tem código EAN. Esses dois eles vão aparecer porque eles não conseguem ser auditados. Mas notem que dentre os outros produtos que eu tenho, nenhum apareceu, né? Porque eu fiz a reciclagem desses outros produtos dentro de um mês. Isso facilita para o seu cliente não ficar, por exemplo, toda hora fazendo a reciclagem do mesmo produto. Porém, aqui eu também tenho outras opções, né? Eu posso pegar aqui produtos que estão sem revisão há 3, 6 ou até 12 meses, e se eu quiser, eu posso pegar aqui todos os produtos também. Eu posso fazer uma revisão de todos os produtos novamente, ok? Após ter os produtos aqui em tela, temos algumas opções de seleção deles, né? Então a gente pode selecionar cada produto aqui que eu quero revisar, ou posso selecionar todos os produtos se eu quiser. Clicando aqui, eu seleciono todos, aqui eu desmarco todos. Então o processo é bem simples para gerar essa carga. Eu seleciono aqui os produtos que eu quero, vou selecionar todos aqui no caso. Vou selecionar aqui confirmar e fechar. Ele vai gerar essa carga e vai mandar para emendes. Aqui, ó, informando que foi enviado. Em alguns instantes, realize a consulta para saber a situação do lote. Como eu enviei poucos produtos, o lote já retornou. Então foi basicamente instantâneo, né? Enviei só 14. Então, quando você envia, imagina que às vezes são muitos produtos, são 20 mil produtos. Vai ter o tempo da auditoria e do retorno. Então, quando tem muitos produtos, aqui vai ficar, que nem a mensagem informou, em processamento. A bolinha aqui ela fica até amarela. E aí, assim que for finalizado, ele fica verde, que nem aqui. Enviei só 14, foi instantâneo. Aqui novamente eu tenho aquela informação de 14 enviados e apenas 12 foram retornados, porque a gente tem aqueles dois casos que eu estou colocando de exemplo aqui de produtos que não existe informação, que é um produto com um código interno, 123. Beleza? O que que eu faço agora? Então já me enviei para emendes, eles já me retornaram. Eu tenho aqui informação que 14 desses produtos foram encontrados e estão com a reciclagem disponível. Eu seleciono o lápis aqui da reciclagem, eu posso ver esses produtos que foram retornados, né? Então aqui eu tenho tantas informações de ICMS e de PIS e COFINS que a Emendes me retornou. Aqui a gente tem, por exemplo, as informações dos produtos, o código, a descrição e a informação fiscal que a Emendes me retornou. Então a gente tem qual que é o NCM que ele está cadastrado, qual que é o NCM que a Emendes definiu como correto para ele, tá vendo aqui? Então é o que eu mencionei, às vezes o seu produto ele pode estar com o NCM desatualizado, pode estar com o NCM incorreto. Então aqui já é principalmente interessante porque o NCM aqui você já tem uma preocupação a menos. Ele já vai puxar aqui qual é o NCM próprio para esse produto. Assim como o SEST, o CFOP, que ele se enquadra, se ele se enquadra no ICMS, se ele se enquadra no ST. Os CSTs, né, que ele utiliza, aqui, ó, um puxou o 60, o outro o 20, aqui o 40, beleza? E as alíquotas também, informação muito importante aí que vai definir no nosso imposto, tanto a alíquota do ICMS, a redução, a alíquota do ST, né, caso o produto tenha, que nem o caso desses primeiros aqui, as reduções de ST, caso tenha também, e o MVA do produto, beleza? Aqui a parte de CMS, a parte inicial, eu posso também validar a parte de PIS e COFINS, então eu tenho aqui a opção de PIS e COFINS, na qual eu posso ver também o CST de PIS e COFINS, o de IPI
e as suas alíquotas, né? E aí, o que que eu faço a partir daqui? Eu posso analisar aqui os produtos que eu tenho para entender se eu quero ou não, de fato, finalizar essa configuração. Então, por exemplo, eu analisei aqui o produto refrigerante lata, o NCM está X, a configuração de imposto está Y, eu quero finalizar, quero que isso entre no cadastro do meu produto, tá? Basicamente, eu posso tanto selecionar aqui o produto, ou aqui embaixo eu tenho aquelas mesmas seleções de escolher todos os produtos ou desmarcar todos, beleza? Nessa opção, a partir de agora, a gente tem três cenários. A gente pode visualizar no Excel, né, que é se você quiser revisar melhor para ver numa planilha quais são as configurações que vão ser aplicadas. E temos duas finalizações. A gente tem o confirmar e o reverter. O confirmar, basicamente, eu informo o sistema que eu aceito essa configuração e vai ser aplicada ao produto, beleza? O reverter é basicamente para informar que não vai ser alterado. Vou clicar aqui em confirmar. Ele vai me gerar aqui a mensagem informando que a reciclagem tributada foi concluída com sucesso. E a partir daqui está pronto. Eu já tenho esses produtos com essa configuração indicada lá no meu produto, tá? Com a configuração de imposto indicada lá no meu produto. Vou demonstrar aqui também para vocês, rapidinho, como que fica a questão do imposto no produto, para quem nunca viu essa tela. Quando eu acesso o cadastro do produto, clicando aqui no lápis, eu tenho a parte tributário, que é a que habilita a partir do momento que eu defino aqui na configuração de empresa, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, só para deixar bem claro, que é bem importante essa parte. Ó, pesquisa por imposto vai aparecer, cadastro de imposto no produto. Com isso ativo, eu tenho a parte aqui tributária. E aí nessa tela eu posso ver que esse produto ele está como específico para esse produto e aqui está a configuração de imposto dele. Então, basicamente, quando eu finalizo a reciclagem, né, ele manda aqui para essa tela essa configuração de imposto que veio. Então, ele já cadastra direto no produto o imposto correto. Esse é o primeiro método e eu acredito que o principal que o seu cliente vai visar de fazer essa reciclagem, porque você pode definir vários produtos de uma vez. Mas a gente tem outros métodos também. Como, por exemplo, a gente pode fazer aqui direto no produto. Eu vou pegar aqui um produto que ele tem aqui, acho que esse daqui tem ICMS, se eu não me engano, vinagre. Isso, tem. Então, por exemplo, o vinagre. Vocês podem notar que a configuração dele, o imposto dele, ele tem uma alíquota de ICMS definido. O que que eu posso fazer para puxar, por exemplo, eu vi que esse produto está incorreto, eu quero que apenas ele seja atualizado de uma forma bem rápida. Vou alterar aqui a alíquota para 10%, vou salvar, tá? E como que eu posso puxar a reciclagem para arrumar esses 10%? Porque a gente sabe que não é. Aqui ao lado do tipo de imposto, onde está específico para o produto, inserimos uma nova opção que é essa lupa. E aí, basicamente, se eu até colocar o mouse em cima dela e manter, peraí, eu tenho ali auditar impostos do produto. Então, basicamente, de forma bem simples, eu seleciono essa opção e a mágica acontece. Só clicar em OK, a gente pode ver que a alíquota está novamente 18%. Então, eu quero puxar só de um produto que eu vi aqui que acho que já está errado, ou às vezes só para revisar, clico aqui na lupa e a gente tem a informação atualizada, beleza? Essa é uma segunda opção. Deixa eu só verificar que temos uma pergunta aqui no nosso chat. O Gabriel perguntou: então produtos com código interno que sejam de balança, a reciclagem não trata eles? Ou seja, o cliente teria que informar o imposto manual desses produtos? Gabriel, essa questão, por exemplo, imagina, eu tenho aqui dois produtos, 123 e o produto 321. Eles não têm nenhum tipo de referência, né? Não tem muito o que pesquisar desses produtos. Então, em questão a reciclagem definida no produto, ele não vai puxar, porque eu preciso de algum dado para me basear no banco de dados, que aqui no caso o principal é o código EAN do produto, que é o código tributado do produto. Mas não preciso fazer de forma tão manual, tá? Aí você pode deixar nesses produtos, que nem aqui, eu tenho dois, o 321 e 123, eu posso deixar que o imposto dele puxa da regra tributária. Tanto que aqui está assim, ó, herdado do grupo tributário. E para esses produtos, você pode definir lá a regra que vai puxar e aí define lá que o produto vai ficar herdado deles, ou se você quiser, você pode vir aqui e colocar específico para poder definir manualmente. Espera aí, só um momento.
Beleza? Também tem uma segunda alternativa. Então, por exemplo, a picanha, ela, como eu informei, se você tem esse produto pesável, você não vai ter um código EAN do pesável, né? Você vai ter que nem aqui, o código 123 é o da picanha. Mas existem também os produtos de balança, por exemplo, que eles são já embalados, que eles geram código EAN. Então, às vezes, se você tiver certa dificuldade de conseguir definir um imposto, você pode pegar o código de alguma dessas peças que já foi embalada, que já foi definido um EAN, e se basear nessa configuração também, tá bom? Beleza, vou continuar aqui então. Lembrando, pessoal, ainda não falei de prazo, a gente está fazendo aqui YouTuber, tá? Eu vou falar sobre prazos para poder utilizar só no final, então vai ter que ficar até o final, aí já falo. Continuando aqui, aqui na parte de reciclagem, também informar alguns campos que a gente tem aqui os devolvidos, tá? Esses devolvidos se trata dos produtos que foram retornados aqui com erro. Então, conforme você vai fazendo produtos que tem, por exemplo, alguma descrição faltando, eu posso consultar aqui no devolvidos por que que esse produto foi devolvido pela Emendes. Por que que a Emendes não definiu ainda a regra desse produto? Então, a gente tem aqui vários casos que definem isso, né? Tem aqui alguns produtos que, por exemplo, estão com um código interno, então ele me traz aqui que ele foi devolvido e informa que a descrição desse produto está insuficiente. Então a gente precisa avaliar o cadastro desse produto para entender o que está faltando, tá? Após você avaliar, então, por exemplo, peguei aqui o primeiro produto, ajustei ali o cadastro, vi que estava faltando um código EAN, coloquei esse código EAN e quero que a Emendes avalie novamente esse produto. Eu seleciono aqui qual produto eu arrumei, ou se eu quiser todos, posso colocar também, tá? E seleciono ali remover devolvidos para enviar novamente esses produtos, tá? Aqui eu não vou remover porque eu não ajustei o cadastro deles. Continuando aqui, a gente também tem algumas opções na reciclagem sobre relatório, tá? Então a gente tem aqui em ações, a gente pode pegar aqui histórico de requisição e verificar todas as requisições que a gente fez até o momento, que são as consultas que a gente faz lá com a Emendes, né, na API, para poder trazer esses dados. Então vocês podem acompanhar por aqui essa questão, tá? Continuando. Então, lembrando, temos a parte de reciclagem, que a gente pode criar aqui uma remessa de vários produtos de uma vez. No produto, agora temos essa opção que vai ajudar muito, né? Que a gente pode ir no produto e colocar, né? Que eu quero pesquisar só desse produto. E temos a que eu falei lá no início, que é auditar no cadastro do produto. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver. Vou pegar aqui Fanta, Guaraná, e cadê o código? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele por aqui. Aqui, ó. Eu vou digitar aqui mesmo. Só para demonstrar para vocês, 789-490. Acho que é isso. Desculpa, gente, eu sou um pouco míope. Então vamos lá. Que nem aqui, eu tenho um código da Fanta Guaraná. Quando eu vou cadastrar o produto, né? E antes de mostrar isso, notem uma questão também. Aqui no grupo tributário, vocês podem ver que eles estão como auditado. Significa que esse produto aqui, ele já foi auditado pela Emendes. Os de baixo, que é o 100 eles estão puxando aqui do grupo tributário normal. Então, notem essa diferença. Vamos cadastrar agora o produto. Vou pegar aqui o código EAN, vou jogar ele aqui no meu cadastro. Ele já puxou aqui que é um refrigerante lata até 500 ml. Veio uma fotinho aqui, vou colocar um valor qualquer. Vou apenas definir aqui previamente qual que seria o grupo tributário, colocar uma medida, e o NCM aqui ele já puxou também do código EAN. Agora eu vou salvar e limpar esse produto. Eu podia também ter salvado e editado, mas enfim. Feito isso, eu vou fechar essa tela e pesquisar. Notem que, cadê ele? Deixa eu pesquisar ele. Não, não é esse daqui não, ou é? Ah, esse daqui sim. Notem que esse código aqui, ele já está como auditado, ou seja, cadastrei ele, automaticamente já foi verificado lá na emenda desse produto, já foi retornado e já temos aqui uma auditoria da sua configuração fiscal. Lembram que eu coloquei para puxar do ICMS, do grupo de ICMS? Se a gente olhar agora aqui na configuração desse produto, na parte de tributário, ele está já para específico para esse produto. E olha que interessante. Eu coloquei em ICMS, mas a emenda já definiu que
não seria esse o ideal. Então ele já mudou aqui para ST. Então cadastrei o produto, já tem essa informação de forma fácil aqui no meu sistema, tá bom? Então, basicamente, são esses os modos que a gente tem de efetuar essa reciclagem. Antes de falar aqui do prazo para a gente poder utilizar essa função, eu vou só também aproveitar e demonstrar um novo relatório que criamos aqui no sistema para auxiliar principalmente na parte de auditoria fiscal, que fica aqui em produtos, estoque e relatórios. Normalmente, atualmente, no caso, é o último relatório que vai aparecer para vocês, tá? Que é o relatório de impostos produto a produto. Então, se eu preciso ter um relatório que me demonstre qual que é a configuração de fiscal de produtos, já temos esse relatório agora disponível, que é o 409953, tá? Vou gerar ele aqui, ele gera em Excel. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o ID da empresa 1 e vou colocar para gerar ele em Excel para vocês verem. Cadê? ID loja, for igual a 1, pesquisar. Aqui, ó, ele me traz os produtos, eu vou gerar ele aqui em Excel e vou demonstrar a planilha para vocês. Aqui que interessante. A gente tem aqui uma planilha com o produto, o código do produto e a sua configuração fiscal, qual CFAP ele utiliza, qual alíquotas eles utilizam, qual CST. Então, para quem estava pedindo, a gente já tem agora esse relatório para auxiliar principalmente na parte de auditoria, tá bom? Agora, um presente para aqueles que ficaram até o final da live em questão de prazos. Essa é uma nova funcionalidade, uma nova integração, a gente pode dizer assim, né? Agora com a Emendes, para a gente ter esse controle perfeito de reciclagem que vai auxiliar o seu cliente. O prazo para essa nova integração, a gente vai iniciar o piloto dessa integração na próxima quarta-feira, dia 31/7. Tá? Então, caso vocês tenham interesse em que o seu cliente seja piloto dessa nova funcionalidade, pode entrar em contato conosco ou com o seu gerente comercial para a gente passar mais detalhes. Mas o piloto dessa fase vai começar no dia 31/7. Beleza? Então, vou só verificar se temos mais alguma dúvida por enquanto. Pergunta da Datamac, informando, aqui na nossa base de testes ela não mostrou essas opções de pesquisa. Aí é o que eu informei, esse é o prazo que eu acabei de passar. A partir do dia 31/7, quarta-feira, a gente inicia o piloto dessas funcionalidades. Aí, se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato conosco para a gente passar mais detalhes sobre esse piloto, tá bom? Pergunta do Carlão Ferreira. Em alguns casos, é possível fazer reciclagem baseado no NCM para itens que não têm EAN? Então, acredito que seja Carlos o nome. Bom, Carlão. A reciclagem, o NCM é uma das informações que são retornadas. Então, não é uma das informações que vai se basear, né? O NCM ele vai ser retornado com base no EAN. Então, é o que eu mencionei. A informação principal que o seu produto precisa ter é o EAN, porque é o EAN que vai definir lá qual que é o tributo desse produto. Beleza? Mas é o que eu até mencionei. Se você, às vezes, que nem a picanha. Eu tenho lá ela, produto pesável, não tem um código, é o código 1 lá na minha balança, 1, 2, 3. Existem, acredito que quase todos os produtos que a gente tem hoje em dia que são pesáveis também vai existir as suas versões embaladas, né? Que já vem num pacote e elas têm que vir obrigatoriamente, falando fiscalmente, com o código EAN. Então você pode pegar o código EAN desse produto que já vem embalado e se basear para poder colocar no seu produto que ele é pesável. Porque pensa comigo, se eu tenho uma peça de picanha, ela veio, chegou para mim, está embalado, está com EAN. Você concorda que se eu abrir essa embalagem e apenas fatiar ela para pesar e entregar para o cliente, o imposto dela vai ser o mesmo. Então eu posso me basear, entendeu? Então, pessoal, por enquanto não temos mais nenhuma pergunta. Já deu aqui nosso tempinho, beleza? Vou finalizar essa live por hoje. Agradeço a todos que compartilharam. Espero que todos tenham entendido a nova funcionalidade. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Tenham todos um ótimo dia e tchau, tchau.